Oi, turma, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Conforme nós conversamos na semana passada, a aula de hoje é sobre a segunda parte dos conteúdos revisionais, que são as classes gramaticais. Na última aula, nós vimos conceitos linguísticos até processo de formação das palavras, e hoje a gente vai, vamos assim, lacrar, né, com as classes gramaticais. Tá bom assim? Então, para a gente começar o papo, né? A gente vai começar a falar sobre o substantivo. Substantivo, tudo que eu falar aqui, abre parênteses, não é novidade. Vocês já aprenderam, só estamos revisando, tá? Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Como que eles se classificam, né? Comuns, próprios, concretos, abstratos, lembrando que os abstratos são aqueles substantivos que a existência dele depende de outro ser, né? Então, conte com sentimento, com ações, né? Tá? E o concreto não. Concreto, a existência é independente, tá? Fora isso, nós temos os primitivos e derivados e os coletivos, que apesar de serem substantivos que se apresentam no singular, eles têm uma ideia plural, eles têm uma ideia de uma coleção daquela espécie, tá? Continuando aí, né? Simples e composto, que vocês já sabem que simples tem um radical e composto tem dois ou mais, independente de usar hífen, né, turma? Tá? Os substantivos, eles vão se flexionar como? Em gênero, número e grau. Lembrando que o número é singular e plural. O gênero, dependendo, né? Se ele for biforme, é masculino e feminino. E se ele for uniforme? Comum de dois, epiceno e sobrecomum, tá? E o grau aumentativo e diminutivo. Vamos dar uma lembradinha só nos gêneros dos uniformes, né? Comum de dois é aquele substantivo que eu vou reconhecer o gênero dele pelo contexto, ok? Então, assim, aquela jornalista é muito boa, esse dentista é excelente, tá bom? Então, esses determinantes, aquela, esse é que vão me mostrar qual é o gênero desse substantivo. O epiceno é para aqueles animais que não têm o seu respectivo masculino ou feminino, que eu preciso usar as palavras macho ou fêmea, né? Então, cobra macho, cobra fêmea, tartaruga macho, tartaruga fêmea, tá? Agora, e boi e vaca? Masculino e feminino, tranquilo. E o sobrecomum? O sobrecomum, o gênero dele vai ser reconhecido pelo contexto. Então, eu falo assim, a vítima chegou ao tribunal numa saia verde com uma blusa preta. Supõe-se que essa vítima, né, seja uma mulher, tá bom? Ok? Só para lembrar, né? O grau, né? O aumentativo diminutivo, que é aumentativo analítico e sintético, diminutivo analítico e sintético, tá? Então, o que que acontece? Outra observação importante, né? Um mesmo substantivo, ele pode ter para cada gênero um significado diferente. São aqueles substantivos que no masculino significa uma coisa, no feminino significa outra, tá? Então, por exemplo, o guia. O guia é um livro destinado, né? O guia de viagem, a gente compra quando vai viajar. É aquele livro destinado a algo específico. Guia de viagem em Paris. Aí vai ter tudo sobre Paris. Agora, a guia é a pessoa que guia, que orienta outras pessoas, tá? Também pode ser uma guia de pagamento, né? Pode ser aquele papel que nós pegamos como se fosse um boleto, tá? É uma guia de pagamento. Eu coloquei nesse material aqui o plural metafônico, tá? Plural metafônico nada mais é, o nome dele é meio esquisito, mas nada mais é que aquelas palavras que no singular tem o timbre do O fechado e no plural o timbre do O abre. Então eu tenho um caroço, dois caroços. Eu tenho um povo, dois povos. Um miolo, dois miolos. Ok? Essas palavras a gente diz que esse plural ele é metafônico, porque no singular tem um timbre e no plural tem outro. Tá, turma?
Observações que a gente, né, para dar uma relembrada. Nos textos, as formas sintéticas nem sempre visam exprimir as dimensões do ser que representam. É aquela questão da abordagem semântica do grau, né? Então, nós temos, por exemplo, ela é uma mulherzinha, um desprezo, né? Tá? Esse aqui é meu amigão. Esse aqui é um carinho, é uma admiração. Então, é quando justamente o grau, a palavra está empregada ali com o sufixo de aumentativo ou diminutivo, mas semanticamente eles não indicam o aumento nem a diminuição do tamanho, tá? Muitas formas sintéticas, com o passar do tempo, perdem o sentido de aumentativo e diminutivo do seu substantivo de origem. Lembra que a gente conversou sobre algumas palavras que têm uma independência, né? Eu falo assim, enviei um cartão, né? Ou então pague com o cartão de crédito. Isso não quer dizer uma carta grande. Então, são aquelas palavras que foi justamente que eu conversei com vocês. Elas já adquiriram um significado independente, mesmo que elas recebam esse sufixo aumentativo ou diminutivo, ok? Tá? O adjetivo é nossa próxima classe, que é a palavra que indica o quê? As características dos seres, né? Eu tenho as qualidades, os estados e os aspectos, tá? E os locais de origem. Formação dos adjetivos, eu tenho o quê? Primitivo, derivado, simples e composto, igual substantivo, gente. Primitivo, aquele que vai dar origem a uma palavra, né, de outra daquela família, o derivado é o que vem depois. O simples tem um radical e o composto 2 ou mais, tá? Bem, os adjetivos pátrios, que eu deixei para essa revisão também, eles indicam os locais de origem, como continentes, estados, etc. Na sua grande maioria, são adjetivos derivados do nome do local, com acréscimo dos sufixos ex, ense e ano. Então, eu coloquei como exemplo francês, paranaense e angolano, tá? Os adjetivos pátrios, vocês também podem encontrar sob o nome de gentílicos, tá? Vocês podem ver em algum livro, já vão saber o que é. Locução adjetiva, o que nós temos para conversar? Que é uma expressão apresentada, né, por mais de uma palavra e que tem valor de adjetivo. Lembra que eu conversei com vocês? Toda vez que eu falar em locução, a sua ideia tem que ir direto para quê? É uma expressão com duas palavras ou mais, com o valor daquela classe. Locução adjetiva é uma expressão com valor adjetivo. Tudo bem, turma? Então tem aqui, ó. No acidente, o carro teve a sua parte de trás danificada. De trás, traseira. As cidades seriam mais limpas se os cestos de lixo fossem utilizados. Aí a gente vai relembrar daquela outra observação, que nem toda locução adjetiva tem seu adjetivo correspondente, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá parte de trás, parte traseira, né? Agora, cesto de lixo, não tenho. Mas é a locução adjetiva. Por quê? Porque está dando uma característica a cestos, que é um substantivo, tá bom? As flexões do adjetivo são gênero, número e grau, sendo que flexão de gênero e número, o adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo a que ele está se referindo, né? Então, você fala casa bonita, apartamentos lindos. Perfeito. O grau, ele vai ser diferente do substantivo. Então, o grau, ele vai ser comparativo ou superlativo. Lembrando que o comparativo pode ser entre dois seres ou duas qualidades, né? Dois seres e uma qualidade. Ou duas qualidades e um ser. Pode ser dessa forma. Superioridade, igualdade, inferioridade, tá? O superlativo, o relativo vai ser superioridade e inferioridade, e o absoluto, sintético e analítico. O superlativo, ele vai colocar o adjetivo no mais alto grau, né? Então, o relativo é em relação a um grupo, né?
Maria era a mais velha do grupo. Então, aí está no superlativo, relativo de superioridade, tá? É diferente de Maria era mais velha que João. Tá claro? Aqui eu fiz questão de colocar de novo aquele quadrinho dos adjetivos e comparativos e superlativos irregulares, do bom, mal, grande e pequeno, né? Tá? Então você tem aqui o comparativo de superioridade, tem o relativo de superioridade, o absoluto sintético. Lembrando, turma, que a gente tem que lembrar o quê? Né? Que nós usamos, né? Podemos usar mais grande, mais pequeno? Pode. Se for o quê? Qual o caso? Se for um ser e duas características, tá? Do contrário, não pode. Tá bom assim? Vamos lá. Artigo. É a palavra que indica tratar-se de um ser específico ou não da espécie, tá? Então, a classificação. Definidos que indicam um ser específico. O aluno. O aluno que tirou 10, tá? E os indefinidos indicam que se trata de um ser qualquer da espécie. Então, um aluno tirou 10. Eu não sei quem foi um aluno, tá? O artigo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Ele vai na mesma vibe do adjetivo. Eu falo, a casa linda. Perfeito? Se eu passar para o plural, as casas lindas. Se for apartamento, o apartamento bonito. Um apartamento pequeno, tá? Então, o artigo e o adjetivo, eles vão acompanhar o substantivo, concordar com o substantivo a que se referem em gênero e número, tá? A palavra que o artigo se refere, caso não seja um substantivo, passará a ser nesse contexto. Meu pai me disse um não categórico. Esse processo, como é que se chama, turma? Substantivação, tá? O artigo tem esse poder, tá bom? A palavra que ele se refere, caso não seja um substantivo, naquele contexto passa a ser. Tá claro? Numeral, né? É a palavra que indica a ideia numérica. Então, eles vão ser o quê? Cardinais, que indicam quantidades. 1, 2, 3, 4. Ordinal, que indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Multiplicativo, aumento proporcional. Duplo, triplo. E o fracionário é diminuição proporcional. Metade, terça parte, quarta parte, tá? E a gente a distinção entre o numeral e o artigo indefinido, tá? Então, uma é numeral quando a ideia de quantidade é evidente no texto. Costuma, então, aparecer acompanhado de palavras que reforçam essa ideia. Apenas um, só, somente um. Ou ela é, de alguma outra forma, evidenciada pelo contexto. Aí você vai ter outra, vamos dizer assim, outra informação no texto que vai te indicar que aquilo é um numeral, tá? Quando a intenção do falante não é ressaltar a quantidade, mas apenas indicar a espécie do ser, um é artigo indefinido. Então, olha só, turma. Fui para a rua e comprei uma camisa. Comprei uma camisa, qualquer, tá bom? Enfoca aquilo que se comprou, a espécie camisa, tá bom? Fui para a rua e comprei só uma camisa. Aí eu estou colocando a quantidade, tá bom? Lógico, Soraya, eu posso falar que eu fui para a rua e comprei uma camisa e seu numeral. Pode, mas aí você vai ter que ter um elemento nesse contexto que te garanta isso. Porque, do contrário, a ideia é essa, é que seja uma espécie, né, daquele tipo. Tá bom, turma? Nós revisamos aqui classes gramaticais, vamos conversar no ao vivo sobre isso, tá bom? E fazer também alguns exercícios, tá bom? A gente se vê, um beijo, tá? Fiquem com Deus. Beijo.